Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom, pessoal, eu estou com bastante saudade de todos vocês, com saudade das nossas aulas práticas, né? Sei que vocês também estão, mas como ainda estamos vivendo esse período especial, né? Vamos lá com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre atividade física para cardiopatas, que também é um grupo especial importantíssimo. Então vamos lá. O termo cardiopatia abrange todas as doenças que acometem o coração. Então, são todas aquelas doenças relacionadas ao coração do indivíduo. Alguns tipos mais comuns são os seguintes. Eu trouxe para vocês aqui alguns, para vocês até terem conhecimento de algumas doenças relacionadas ao coração e por via vocês se depararem com alguma delas no Enem, vocês já terem um conhecimento básico para depois vocês se aprofundarem, né? Quando tiverem cursando na faculdade de medicina. Bom, vamos lá. Então, nós temos aí a cardiopatia congênita, né? Essa cardiopatia são defeitos cardíacos presentes desde o nascimento, ou seja, o indivíduo já nasce com esse problema, né? Em alguns casos, nos casos mais graves, por exemplo, ele já é percebido já logo quando o bebê nasce, ele já apresenta os primeiros sintomas. Alguns casos mais simples, o diagnóstico ele só vem depois da fase adulta, porque é bastante imperceptível os sinais. Mas é uma doença já que o indivíduo já nasce com ela. Um exemplo, pessoal, é a anomalia de Abstein. Essa anomalia, ela é uma má formação, viu? O indivíduo o coração já existe essa má formação desde que nasce. É uma má formação na válvula do coração. Então, não é, o indivíduo já nasce com esse problema, é congênito. Nós temos também as doenças no miocárdio, que são defeitos no músculo do coração, viu, pessoal? O miocárdio é o músculo do coração. A gente sabe que o coração é um músculo, né? Em muitos casos, esse órgão ele não consegue bombear o sangue de forma adequada. Então, às vezes a pessoa tem um tipo de arritmia, por exemplo, o coração ele não consegue bater na frequência correta, né? E existe um tipo de doença no miocárdio. Nós temos também um exemplo que eu trouxe para vocês, que é a cardiomegalia. Difícil nome de falar, né? Pois é. Esse nomezinho difícil, vocês já ouviram muito falar sobre ele. Quando alguém, vocês já ouviram, fala que o coração está crescendo. É um exemplo de doença do miocárdio. Vocês já ouviram falar, né? Algumas pessoas dizendo, que fulano está com o coração crescendo. Pois é, essa doença também é uma doença no miocárdio. Também existem as infecções no coração, pessoal, que são causadas por bactérias, por vírus, fungos, por parasitas e algumas elas alcançam o músculo do coração, o músculo cardíaco, e aí causam alguma infecção. Nós temos o exemplo da doença de Chagas, por exemplo, que é causada por aquele barbeiro, que ela causa, sim, problemas cardíacos, né? A pessoa, ela sente alguns problemas no coração, né? Coração acelerado, algo do tipo. Nós temos também a cardiopatia de válvulas, que eu falei para vocês já no primeiro exemplo, né? Que existe as pessoas que já nascem com problemas na válvula do coração, que o exemplo fala na anomalia de Abstein. Mas existem pessoas que depois elas adquirem um problema na válvula do coração, viu? O coração ele tem 4 válvulas que abrem e fecham para permitir o fluxo do sangue no órgão. Uma variedade de fatores podem danificar essas válvulas, viu, pessoal? Causando doenças. Então, não só quando o indivíduo nasce, mas posteriormente ele pode também adquirir uma cardiopatia de válvulas. Também tem a cardiopatia hipertensiva, né? Que é o caso da hipertensão, que é a pressão alta, que essa pressão alta seria uma sobrecarga no coração, nos vasos sanguíneos, causa esse problema, né? E nós temos também a cardiopatia isquêmica,
né? Ela é causada pelo estreitamento das artérias do coração, pela acumulação de gordura. Acumula gordura demais lá, né? E causa a cardiopatia isquêmica, o que leva à diminuição da oferta de sangue para o órgão. A doença pode gerar anginas, dor no peito, né, que é aquela dor, ou, nos casos agudos, pode gerar até um infarto. Um exemplo é a aterosclerose, que é o entupimento das artérias, viu? É um exemplo aqui para vocês. Então, dando continuidade. Ali era só para vocês terem um conhecimento prévio sobre as doenças cardiopatas. Os sintomas de cardiopatia, pessoal, eles podem variar com o tipo de problema e quanto a função cardíaca está comprometida, ou seja, o nível, o grau, né, que essa pessoa se encontra, se está na fase inicial, se já está na fase mais elevada. Então, e também varia muito de pessoa para pessoa e varia também de acordo com a patologia desse indivíduo, né? Aí nós temos aí alguns sintomas, por exemplo, cor da pele cinzenta ou azulada. Essa cor da pele cinzenta ou azulada, o nome se chama cianose. Isso acontece, pessoal, principalmente em pessoas que têm a cardiopatia congênita, viu? Aí a pele fica um pouco acinzentada ou azulada. Existe sim. Por que causa essa modificação no tom da pele? Por causa da diminuição da oxigenação do sangue. O sangue ele não consegue oxigenar, existe pouco oxigênio nos vasos sanguíneos. Então acontece essa coloração na pele, chamada de cianose. Outro sintoma também de doenças cardíacas são inchaços nas mãos, no tornozelo e pés. Lembrando que nem sempre que você tá com as mãos inchadas, com os tornozelos inchados, os pés, será uma doença cardíaca. Você tem que passar por uma avaliação médica para poder diagnosticar, né? Mas se você sentir vários desses sintomas, é que pode ser considerado. Falta de ar, né? Também pode ser considerado, né? A pessoa tá com pouco fôlego. Principalmente quando pratica uma atividade física, você sente aquele cansaço muito rápido. Fadiga, rapidamente você sente aquela fadiga. Pode ser também um problema cardíaco, também pode não ser, viu? Nós temos vários problemas relacionados também à falta de fôlego, à fadiga. Hoje em dia a gente tem o sedentarismo, que leva a uma das consequências altíssimas. É justamente o cansaço que a pessoa sente, a fadiga, e às vezes nem sempre é um problema cardíaco. Batimentos cardíacos irregulares, esse sim tem que prestar bastante atenção. Se os batimentos cardíacos eles estão oscilando muito, aí sim deve ser analisado, porque pode ser uma arritmia. Tonturas, vertigens e desmaios constantes também, e dor no peito, viu? Lembrando que a gente tem outros fatores, outras coisas que levam a gente a sentir esses sintomas. Não podemos sempre ter em mente que seria um problema cardíaco, mas a gente já sabe que vários desses sintomas podem ser sim um problema cardíaco, porque às vezes as pessoas elas não identificam muito cedo o problema cardíaco, o que faz com que tenha um infarto, alguma coisa do tipo. E nós temos os fatores de risco que contribuem bastante para que o indivíduo ele tenha futuramente uma doença cardíaca. Nós temos aí o histórico familiar, por exemplo, se você tem pessoas na sua família que têm problemas no coração, a obesidade, porque a obesidade é um fator de risco altíssimo, o alcoolismo, sim, também, as drogas ilícitas também, viu? A diabetes pode levar, e também distúrbios da tireoide, né? Que são fatores hormonais, a gente também tem que levar em consideração. Esses são fatores de risco que podem levar o desenvolvimento da cardiopatia. E a atividade física, pessoal, para cardiopatas?
A prática da atividade física, ela deve ser iniciada só depois da avaliação médica, ou seja, se esse indivíduo ele já sabe que ele tem um problema no coração, ele só pode iniciar uma atividade física depois da avaliação médica e do médico avaliar o grau de problema que esse indivíduo esteja e se ele pode ou não praticar atividade física, porque às vezes a atividade física ela leva, se a pessoa já tiver um problema cardíaco, ela induz ao infarto. Então a gente tem que haver bastante cuidado na hora da prática da atividade física, viu? Quem tem problema cardíaco pode praticar atividade física? Aí vem a pergunta. Sim, pessoal, a resposta é sim. A pessoa pode sim praticar atividade física. Lembrando do grau de problema cardíaco que esse indivíduo tenha. E lembrando que se ele tiver um problema cardíaco grave, deve ser acompanhado sempre. Mas que esse indivíduo ele precisa sim realizar atividade física. Realizar exercícios também é recomendado para pacientes cardiopatas. Inclusive, a prática regular e adequada pode reduzir a mortalidade em 30%. Então, pessoal, é super indicado a prática de exercícios físicos para quem tem um problema cardíaco. Sendo que essa prática, ela não é igual a uma prática de uma pessoa normal. Não, nós estamos falando de um grupo especial. Tem que ser um acompanhamento diferenciado, tem que ser uma prática... uma intensidade mais baixa, entendeu? Mas que pode sim praticar. O que a gente fala também, né, que a atividade física ela evita. Então você já pratica atividade física para evitar futuramente você ter um problema cardíaco, se você ainda não tem. A atividade física ela tem um papel importante no controle e tratamento de cardiopatas, principalmente por interferir em todos os fatores de risco, né, que a gente já sabe que a atividade física ela melhora esses fatores de risco e também para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Aposte nos exercícios aeróbicos. A gente já sabe que exercícios aeróbicos são exercícios de baixa intensidade e longa duração. Recomendado pelos cardiologistas da atividade física aeróbica como caminhada, corrida, sendo que essa corrida ela é leve, e também a bicicleta, também lembrando que leve. Em alguns casos, pode ser necessário iniciar a atividade física em um ambiente supervisionado. Ou seja, se o indivíduo ele já tem uma cardiopatia, um problema que seja mais grave, ele só pode fazer essa atividade física supervisionada, ou seja, acompanhado por um profissional e também, às vezes, com um monitor cardíaco para saber como anda os batimentos cardíacos deste indivíduo. A gente já estudou lá nas aulas anteriores como deve ser o batimento cardíaco de uma pessoa normal, né? Mas, falando de um cardiopata, esse tratamento é diferenciado. A musculação indicada, especialista explica que ambas as modalidades de exercícios aeróbicos e resistidos, que no caso é a musculação, são recomendados e complementares. Então, sim, o cardiopata ele também pode fazer musculação. Lembrando que essa prática ela deve ser sempre acompanhada. A musculação, quando praticada de intensidade leve e moderada, né, que no caso o cardiopata ele só vai poder fazer essa atividade física leve, né, ainda melhora, sim, os níveis de gordura, né, no sangue e também de glicose. Também promove o aumento da massa, da força muscular, do equilíbrio, do bom humor, a flexibilidade do paciente, né? Com mais independência, o paciente tem o aumento na sua qualidade de vida. São todos os benefícios que a gente já até conhece, né? Que vocês já sabem também, que a gente já estudou. E nós conhecemos, vocês com certeza já ouviram falar de infarto em atletas. Como assim, professora? Como é que uma pessoa, ela pratica atividade física a vida inteira e do nada a pessoa com 35 anos, por exemplo, aquela pessoa que não é sedentária, ela infarta? Existem casos. Já existe o caso de atleta, jogador de futebol infartar durante o jogo. Já aconteceu isso. Devido a problemas que a gente vai ver. Vamos lá. Algo que parece inexplicável, né? Como um esportista que pratica corridas regularmente pode sofrer um infarto? Como assim, se a atividade física ela previne os problemas cardíacos?
A noção que todos temos é que uma vida ativa protege dessa doença, né? A gente estuda isso, a gente busca isso. Sem dúvida, a ciência considera o sedentarismo um dos fatores de risco para o infarto, tanto quanto o colesterol elevado e a hipertensão, o tabagismo e a diabetes e a obesidade. Então, a gente já sabe que o sedentarismo, ele leva a problemas como colesterol, hipertensão, tabagismo e por aí, né, também problemas cardíacos. Sendo ele mais danoso que os possíveis riscos de problemas cardiovasculares desencadeados pela atividade física esportiva. Então vamos lá, pessoal. A ocorrência de infarto em pessoas que praticam atividade física, em atletas, elas existem. Por exemplo, às vezes o atleta ele sofre por algum problema cardíaco que não seja conhecido por ele. Ele não passou por uma investigação, uma avaliação médica, e aí ele tem algum problema que ele não conheça, né? A gente já sabe que existem alguns problemas aí que são congênitos, por exemplo. Às vezes o indivíduo ele não sabe que tem esse problema e ele vai praticar atividade física. Durante essa prática, a prática de atividade física ela pode ser um precursor, um promissor do infarto. Então, o ideal é que o atleta ele passe por avaliações médicas especializadas sempre, para que não haja o risco de ter algum problema. Por exemplo, um jovem com menos de 35 anos, inegavelmente, o infarto do miocárdio é muito pouco comum, né? Porém, os dados estatísticos do Comitê Olímpico Internacional conseguiu detectar, em 40 anos, surpreendentes 10% de mortes em atletas jovens foram provados pelo infarto de miocárdio. E mais ainda, a maioria tinham como fator de risco mais importante os níveis elevados de colesterol. Outra surpresa, os jovens atletas tinham entre 15 e 30 anos. Então, pessoal, quando o indivíduo ele tem, por exemplo, níveis elevados de colesterol, o colesterol ele é precursor de uma doença cardíaca. Então, às vezes, o indivíduo ele não sabe que o colesterol está alto e aí, durante a prática, ele acaba ocorrendo um infarto, porque o colesterol ele ataca o coração. As lições vêm confirmando umas teses que o esporte não corrige o colesterol ruim. Por exemplo, se o indivíduo ele tem maus hábitos alimentares, né, uma má alimentação, ele já tem um colesterol ruim alto. Então, significa que depois que você tem colesterol, a atividade física ela vai fazer com que você evite aquele colesterol ruim, né? Você evite ganhar. Mas se você tem hábitos alimentares muito ruins, você pode sim ter um colesterol alto, mesmo que você pratique atividade física. Adultos com mais de 35 anos, agora sim, tem um infarto a principal causa de morte na atividade física. Então, pessoal, mortes durante a prática de atividade física em jovens, por exemplo, de 35 anos, a maior dessas causas seria o infarto, viu? Geralmente as pessoas infartam. O dado mais esclarecedor é que a imensa maioria dos casos estavam com pelo menos 2 dos fatores de risco não controlados efetivamente. Por exemplo, a pressão estava um pouco aumentada e o colesterol estava só um pouquinho acima do normal, e assim por diante. Não é indicado. Então, o atleta, por mais que ele seja um atleta, ele tem que estar com seus níveis controlados, porque às vezes está com só um pouco de pressão alta. Mas esse pouco, durante a prática de atividade física, ele pode ser aumentado e pode levar esse indivíduo ao infarto. Então, nós temos aí estudos que mostram que alguns desses indivíduos aí, com idade de 35 anos, um dos fatores que mais levam a infarto seria esses 2 fatores de riscos aumentados, por exemplo, a pressão um pouco alta, o colesterol só um pouquinho acima do normal, que pode levar sim a um infarto durante a prática
de atividade física. E nós também sabemos, né, das doenças não conhecidas, talvez por um indivíduo. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem um problema na válvula do coração, só vai descobrir isso quando é na fase adulta, não descobriu quando era criança, que pode levar esse indivíduo a ter um infarto, né? Então, a gente tem esses casos mais excepcionais, viu? Existem sim atletas que podem sofrer infartos. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e qualquer coisa, qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo no coração e até a próxima.